gente está aqui hoje para gravar, contar um pouquinho para você sobre a África do Sul. Nós duas estivemos recentemente no país, né? Eu cheguei de lá semana passada. Foi uma viagem em família. Foi eu, meu marido e meu filho de 5 anos. Então foi uma viagem um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer para a África. O roteiro foi o mesmo, mas foi um pouco diferente. A escolha dos hotéis, região. A gente vai contar um pouquinho para vocês aqui. Já a minha experiência foi totalmente diferente da Raquel, né? Porque eu levei um grupo da Tio Trevor, então eram acho que 10 ou 12 mulheres. Então nós duas amamos, só que a gente teve visão diferente de cada lugar e a gente vai contar um pouquinho pra vocês. A África não é, geralmente os lodges da África, eles não aceitam menores de 6 anos fazer safari em carro aberto. Então, na minha viagem, eu tive que ter esse cuidado de escolher um lodge que aceitasse crianças de 5 anos que fizessem safari em carro aberto. E foi uma experiência muito legal. O lodge que eu fiquei é um lodge de 5 quartos, no meio de uma reserva onde você pode fazer safaris desbravando, assim, entrando no meio da savana com o carro. Foi muito legal. Eu não vi os Big Five, a gente viu o Big Four. A Fernanda viu os Big Five. Faltou o rinoceronte pra gente. Também acho que é sorte. E assim, foi muito legal que meu filho o safari começa, você pode fazer você acorda 5h30 para fazer 6 horas da manhã e o outro às 4 horas. Meu filho de 5 anos acompanhou todos os safaris, ficava super empolgado, às vezes dormia um pouquinho, que geralmente você fica umas 3 horas. Eu não, só eu. Você fica umas 3 horas no carro pra você ver os animais. Então ele dormia, mas ele amou. Ele chegou aqui falando pra todo mundo, contando que viu todos os bichos. Os elefantes chegam assim, na sua frente, girafa, a gente amou. Já o meu safari foi um safari mais tradicional. A gente ficou também num lodge que é super pequeno. A gente amou a experiência. Também tinham 2 safaris por dia, um logo de manhã e outro antes do pôr do sol. Quando o sol nascia e outro no pôr do sol. O lounge que a gente ficou, acho que também tinha no máximo 10 quartos. E eles, os africanos, eles tratam a gente muito bem no lodge. Então, assim, eu sinceramente, antes de ir, eu não era a pessoa que queria ir fazer safari. A gente brincava aqui que era o perfil da Raquel. Que é mais, que gosta mais desse tipo de destino. Agora eu fui sem saber muito o que esperar e eu amei o destino. Eu fiz todos os safaris. As passageiras amaram. As passageiras amaram também. E você tem a escolha de fazer ou não safari. Você pode fazer um por dia só se você quiser. Mas não, eu fiz todos. A gente viu os Big Five, foi super emocionante porque um dos Big Five, pra quem não sabe, Big Five são 5... não são os maiores animais da África, são os 5 animais mais difíceis de caçar na época, às vezes os mais fortes, tem uma categoria, mas não são os maiores, tanto que a girafa não é um Big Five. Então o divertido do safari é você procurar esses Big Five, que são elefante, rinoceronte, leopardo, búfalo. E... Leão, não falou? Leão, o leão principal, é o que todo mundo mais quer ver, é o leão. Então, e o leopardo, ele passou na nossa frente no carro, o Ranger, né, que é o guia que acompanha, ele mostrou na lanterna, então foi super emocionante. Então, assim, a gente ficou mais perto do Kruger, na região do Kruger, a Raquel já ficou em outro parque, mas eu acho que independente, é uma experiência muito legal o safari. Nós os amamos, a gente super recomenda, mesmo você falar, eu não quero ver bicho, eu não gosto de aventura. Gente, eu acho que é muito difícil uma pessoa não gostar daquela emoção. Tirando que os lodges tem alimentação incluída completa, acho que a única coisa que você paga fora é a bebida, então é um conforto muito bom, eles te tratam muito bem. Eu amei a comida da África, mas eu adoro experimentar coisas diferentes, até o Miguel conseguiu comer, o filho da Raquel. Ele conseguiu também, assim, às vezes eu pedi algumas coisas, tipo, que às vezes eram comidas típicas, a gente não escolhe o que a gente quer comer no safari, o cardápio que eles vão oferecer. Eu acho que isso vai de lodge pra lodge. O meu você tinha 3 pratos, você podia escolher um deles pro jantar, você podia adaptar. No meu era assim, era o café da manhã à la carte. Eles iam servindo pra você, você não escolhia. Mas sempre tem, assim, pra criança, falando específico de criança, sempre tem leite, Toddy, pão e fruta. Então eu acho que aí toda criança come. Almoço, tem a comida típica, mas sempre conseguia um arroz e uma carne. No meu grupo, por exemplo, tinha até uma pessoa que era alérgica a glúten
E os chefes fizeram de tudo para adaptar a comida para ela. Então, eu acho que comida, eu adorei experimentar, mas se você for um pouco mais chato com comida, você não vai ter nenhum problema. A gente só pulou Joanesburgo, né? Vamos voltar? Na verdade, para chegar na África, você faz a conexão em Joanesburgo, a escala, né? Então, todo mundo que vai para a África do Sul e quer conhecer tanto os safaris, né, independente da região que você for, ou prosseguir para Cape Town, é meio que obrigado a pernoitar uma noite em Joanesburgo. Joanesburgo é uma cidade mais simples, não tem muito o que fazer, mas ainda assim você pode ir lá na Mandela Square, você pode ir no Museu do Apartheid, que é super interessante. Tem um bairro lá. Bairros diferentes, tem algumas feiras, mas aí você tem que dar a sorte de estar no sábado ou de estar no dia específico da feira, que é uma feira aberta, que é super legal, com comidas típicas, músicas. Eu não tava lá no dia dessa feira, mas parece que é muito interessante para quem tá no sábado. Geralmente acontece sábado e domingo. Mas assim, se você vai ser obrigado a passar por Joanesburgo e você vai fazer aquela programação que der tempo ali, porque no outro dia você já pega um voo para ir até a cidade que você escolheu para fazer o safari, né? E aí fez o safari e tal, lindo, maravilhoso. De lá, acho que o nosso roteiro foi igual, né? Foi igual. De lá a gente foi pra Cape Town. Aqui eu amei. Nossa, Cape Town é legal demais, gente. Eu fiquei 3 noites em Cape Town, você ficou 4? Eu fiquei 4. Eu tive o cuidado de escolher um hotel com estrutura, um pouco de estrutura. Cozinha, sala, 2 quartos. E foi ótimo, porque na verdade a gente nem ficou dentro do hotel, porque 3 noites não dá pra ficar. Mas eu falei que eu quero voltar, ficar no mesmo hotel, talvez voltar com outra família, com criança, que foi muito interessante a região que eu fiquei. E tem muita coisa pra fazer em Cape Town, né? 3 dias você não consegue fazer nem metade do que você tem que fazer lá. A Raquel, foi um pouco diferente a experiência dela em Cape Town, porque ela alugou um carro. E ela adorou ter alugado um carro. Mas como eu tava com um grupo maior, a gente já tinha passeios e um guia. Então eu meio que otimizei o tempo e consegui fazer um pouco mais de coisas que a Raquel. Então assim, a gente foi naquele bairro que eu esqueci o nome, das casinhas coloridas. Bucapi. A gente foi em Table Mountain, a gente visitou as feiras, tudo assim, num dia só. Como a gente tinha essa van à disposição, a gente só parava, visitava um lugar e prosseguia. Então criança não dá pra ser rápido assim, né? Quem é mãe sabe, é impossível. Então assim, a gente conseguiu aproveitar bem. E Cape Town, gente, é maravilhoso, tem muita coisa pra fazer. Eu fui em restaurantes maravilhosos. Tem a parte de cidade grande mesmo, mas tem vistas maravilhosas. De lá você pode ir até o Cabo da Boa Esperança, que é lindíssimo. É uma paisagem maravilhosa. Você pode fazer também o passeio para Baldur's Beach, que é a praia que tem os pinguins. Então, assim, tem muita coisa para fazer em Cape Town. Por exemplo, Baldur's Beach foi onde eu fiquei mais tempo, porque além de você ver os pinguins, lá tem uma prainha que você consegue interagir direto com os pinguins. Pois então, olha só a diferença. Quando eu fui, tinha uma grade que você não podia chegar perto dos pinguins. Eu não sei se era a época do ano, se tem alguma coisa a ver com reprodução dos pinguins, sei lá. Posso estar falando besteira, mas a Raquel conseguiu atravessar e eu não. Por isso que eu falo que cada viagem é uma viagem, né? E a gente ficou muito tempo lá. Pé na areia, tava frio, né? Nessa época que eu fui agora. Acho que lá é sempre frio. Eu fui em junho, então tava frio. Eu fui final de agosto, começo de setembro. Isso, então você foi, tava mais quente, e tava né? frio. Mesmo assim. Tava frio. E aí, então a gente ficou bastante tempo ali nesse Baldur's Beach, porque meu filho amou. Depois a gente almoçou num restaurante ali na cidadezinha, que foi muito legal. Todo restaurante, a maioria dos restaurantes lá tem menu kids, então isso é uma dica pra quem for com criança. Sempre perguntar se tem, porque às vezes eles não oferecem. Mas assim, independente, acho que as duas amaram, mesmo tendo visão diferente. Só lembrando, então, a Fê, ela comprou passeios, então ela tava com guia, né, com o grupo, que foi uma experiência super legal. Ótimo. E vale super a pena também alugar o carro, lembrando que é mão inglesa, mas pra mim foi excelente. Você dirigiu? Eu não. Nossa, eu não entendi nada no início. Mas o Daniel achou fácil? Ele achou fácil. Então você pode ficar com essa liberdade de escolher o que você quiser. E lembrando, gente, que esses restaurantes que a gente fala o que for e esses passeios, todo mundo que fecha a África com a gente dá todas as dicas e todas as indicações. E de lá, a gente fez a mesma coisa também de novo, né? A gente foi para a região das vinícolas. A diferença é que eu fiquei em Stellenbosch. Eu também fiquei. Não, nós duas fomos também. Você ficou em Stellenbosch também? Acho que ele tinha ficado em Franchouet. Não, eu fui pra Franchouet quando eu cheguei, pra conhecer, eu adorei lá.
Tem vários hotéis legais também, mas eu fiquei em Stellenbosch também. E aí eu fiquei 2 noites. O hotel que a gente ficou era simplesmente maravilhoso. O seu também, né? Não, eu fiquei Gente, apaixonada. eu acho que é uma eu quero voltar pra lá também. Eu acho que é uma continuação perfeita da viagem. A gente ficou num hotel vinícola. Inclusive, lá já tá nessa onda. Farm to the table, né? Que é quando eles plantam a comida, eles produzem a própria comida e servem na hora do almoço. Então é muito legal, porque é tudo fresco, é tudo gostoso, é tudo orgânico. Então, os vinhos são ótimos, baratos. Eu arrependi de não ter comprado tipo, mais vinho, porque o vinho da vinícola que eu fiquei era muito bom. Nossa, muito bom. Lá não é uma viagem cara, então você consegue ir em excelentes restaurantes, tomar vinho todos os dias, comprar vinho e gastar às vezes muito menos que você gastaria numa viagem para a Europa ou Estados Unidos. Vou dar um exemplo prático assim. Eu fiz uma degustação de vinho da vinícola que eu tava. E eu passei no cartão e chegou aquela mensagem na mesma hora, né? Foi R$46. Então, assim, o que você faz com R$46 aqui, né? Vamos aproveitar, vamos falar de chip, essas coisas. Para ir para a África do Sul, a documentação que você precisa é o passaporte válido com 6 meses. É obrigatório o certificado de vacina contra a febre amarela. Que hoje você faz na internet, é super prático, online, nem precisa ir mais na Anvisa para poder emitir o certificado. Mas lembrando que tem aquele prazo de 10 dias, você tem que tomar a vacina 10 dias antes de você viajar. Isso. Então você precisa dessa documentação para entrar no país. E, além disso, você precisa ter uma página completa no seu passaporte. Se o seu passaporte estiver todo carimbado, tem que ter pelo menos uma página, porque eu vi eles cobrando isso lá na hora da imigração. Eu não tinha reparado isso em outro país ainda. A gente aconselha você a levar ou euro ou dólar, as duas moedas são aceitas, e já fazer a troca no aeroporto. Assim que você chegar no aeroporto, você vai ver a casa de câmbio lá e já vai fazer essa conversão. A gente indica, eu acho que eu não gastei $50 por dia. Eu gastei essa média, foi mais ou menos por pessoa, né? Por pessoa. Então acho que você pode já calcular mais ou menos essa média por pessoa. No próprio aeroporto também, eu já comprei o chip de telefone, foi ótimo, funcionou super bem e super fácil, né? Super fácil. Você chega, você desembarca, de um lado você tem várias casas para trocar moeda, do outro tem umas 2 casas de chip, você já resolve lá na hora, já sai do aeroporto com tudo. Eu acho que é isso, tem alguma coisa assim, o que você mais gostou da África? Nossa senhora, difícil. Vou falar a minha então, o que eu mais gostei, sem dúvida, foi o safari, foi especial, assim, ter visto tão de perto. Eu lembro que eu vi um baby elephant, assim, lindo, lindo mesmo, amei, e eu gostei muito de Cape Town, amei ter ido na Table Mountain. Eu fui umas feiras também lá, uns mercados, que foi até indicação de um passageiro que tinha ido recentemente, e amei a comida, amei o vinho. Eu acho que eu amei a comida, os restaurantes. O safari, eu acho que é unânime, assim, pra quem com certeza. Porque é uma experiência. Você se sente, você tá num lugar, num carro aberto, com bichos selvagens, você se sente um pouco desprotegido, mas ao mesmo tempo é super seguro, porque a gente não conhece um caso de nada que tenha acontecido de errado em safari, então dá super certo. Essa foi uma experiência maravilhosa e Cape Town, que dá vontade, quem vai tem vontade de voltar, sempre. E aí deu a perceber que essa viagem para a África é uma viagem com um grupo de amigas, é uma viagem em família, é uma viagem de lua de mel. Então, se você quiser fazer a África do Sul e depois estender o que os nossos passageiros fazem muito, que é até Ilhas Maurício ou Ilhas Seychelles, ou até mesmo outra ilha, é super válido. Então, eu acho que a África é um destino para cada um, gente. Eu duvido uma pessoa não gostar de África do Sul. É isso, né? Eu acho que qualquer dúvida que vocês tiverem, se vocês quiserem fazer um orçamento ou contar sua experiência, não deixa de deixar aqui um comentário pra gente. E é isso. Vamos pensar outros destinos pra falar pra vocês. Beijo, até a próxima. Oi, gente! Oi! A gente tá aqui hoje pra falar de África do Sul. Não, agora ficou natural. Ficou bem natural, sério mesmo. Ficou melhor do que eu Bem fiquei. melhor, faz isso. Não, a Raquel faz umas caras engraçadas. Tá. Ui! Não, é que eu tô rindo demais. Vai ganhar a cabo esse vídeo.